Aizamesama usacontulis, theis, savasnations, se tudo o que nos ensinaram sobre o surgimento da civilização humana estiver errado. Há 6.000 anos, uma cultura misteriosa no antigo Iraque pareceu saltar milênios de progresso de uma hora para outra. Referências astronômicas, uma lua, uma estrela, diversos símbolos. Alguns deles chegam a lembrar um relógio de pulso, tudo isso sendo utilizado há 6.000 anos. Agora, graças à inteligência artificial, tábuas há muito esquecidas estão revelando algo ainda mais surpreendente. Você já viu os novos escaneamentos onde encontraram novos petroglifos? Sim, sim. Cara, ainda vai aparecer muita coisa assim. As pessoas vão conseguir. O que é tudo isso? Referências a ciclos cósmicos, tecnologias avançadas e códigos genéticos. E quando você ouvir o que a inteligência artificial acabou de descobrir na tradução mais recente, vai ficar impressionado. A estranha civilização. E se a história da civilização humana não tivesse começado da forma como imaginamos? Há 6.000 anos, numa terra entre dois grandes rios, algo aconteceu que ainda hoje deixa os historiadores inquietos. No atual Iraque, onde o Tigre e o Eufrates correm lado a lado, uma civilização surgiu de maneira quase repentina. Eles se chamavam a si mesmos de os de cabeças negras. Nós os conhecemos como os Sumérios, e aqui está o ponto central. Não foi uma ascensão lenta, saindo da caça e da coleta. Outras culturas precisaram de milhares de anos para desenvolver a escrita, as leis e a astronomia. Mas na Suméria, tudo pareceu explodir de uma só vez. Aldeias se transformaram em grandes cidades-estado, Eridu, Uruk, Ur. E no coração de tudo isso havia lama. Mas não era qualquer lama. Os sumérios enxergaram nela um potencial que ninguém mais havia percebido. Transformaram-na em tijolos e construíram cidades inteiras. Moldaram-na em recipientes e fichas para o comércio. Mas a grande virada foi outra. Eles a usaram para criar memória. Inventaram marcas em forma de cunha pressionadas em tábuas de argila. E isso mudou tudo. Pela primeira vez na história, os seres humanos conseguiram registrar pensamentos de forma permanente. Não apenas contagens de grãos ou listas de impostos, embora essas coisas também tivessem seu valor, mas decretos reais, contratos, poesia e histórias inteiras, narrativas que sobreviveriam aos seus criadores por milênios. E sabe o que é curioso? Quando começaram a registrar números, não fizeram isso pela metade, usaram um sistema de base 60, e a verdade é que ainda vivemos com esse legado hoje em dia. 60 segundos em 1 minuto, 60 minutos em 1 hora, 360 graus em um círculo. Esse nível de precisão matemática estava gravado em tábuas de barro há milhares de anos, mas é aqui que as coisas ficam estranhas. Quanto mais os estudiosos vasculhavam essas tábuas, mais descobertas inesperadas apareciam. Escondidas entre registros de remessas de cevada e receitas de cerveja, havia referências a práticas medicinais rituais, anotações astronômicas curiosas e até indícios de conhecimentos que pareciam muito à frente do seu tempo. Agora, avancemos para os dias de hoje. Dezenas de milhares dessas tábuas de argila estão guardadas em museus e depósitos ao redor do mundo, mas decifrá-las tem sido uma tarefa árdua. Uma única tábua pode conter mais de 1.000 sinais distintos. Cada sinal pode ter significados diferentes dependendo do contexto. Antigamente, um estudioso levava uma vida inteira para se tornar razoavelmente competente na leitura desse material. Apenas um grupo pequeno de especialistas conseguia sequer tentar, e é aí que a inteligência artificial transforma o cenário. Em Munique, pesquisadores começaram a usar aprendizado de máquina para reconstituir digitalmente tábuas fragmentadas. Imagine resolver o quebra-cabeça mais antigo e mais difícil do mundo. No início, a inteligência artificial conseguia apenas combinar fragmentos, mas aprendeu rapidamente. Em pouco tempo, passou a reconhecer padrões de escrita, isolar textos e até interpretar diferentes escribas e estilos que abrangiam séculos inteiros. Em 2023, equipes da Universidade de Tel Aviv e da Universidade de Ariel desenvolveram uma inteligência artificial capaz de traduzir o acadiano, língua de muitas tábuas cuneiformes, para o inglês de forma quase imediata. O que antes levava anos passou a ser resolvido em questão de horas. Como o Big Think bem descreveu, era como juntar o Google Tradutor com uma máquina do tempo.
E justamente quando essa tecnologia começava a alcançar um nível impressionante, os arqueólogos fizeram uma descoberta extraordinária, no sentido figurado. Novas escavações revelaram tábuas em estado de conservação tão perfeito que podiam funcionar como textos de referência para validar as traduções feitas pela IA. No norte do Iraque, num sítio arqueológico chamado Kurd Kaustan, foi descoberto um conjunto de tábuas com datação de aproximadamente 1.800 anos antes da Era Comum. Porém, os pesquisadores acreditam que essas tábuas eram, na verdade, cópias transcritas de originais ainda mais antigos. Quase ao mesmo tempo, outro sítio, Gir-Su, uma das primeiras cidades sumérias, revelou mais de 200 tábuas cuneiformes intactas, além de 60 selos cilíndricos. O detalhe mais surpreendente é que esses achados estavam preservados em recipientes revestidos de betume, o que os protegeu da umidade e do desgaste. E como essas tábuas faziam referência a eventos ainda mais remotos, muitos historiadores acreditam hoje que elas guardam conhecimentos dos primórdios da própria civilização suméria, mas a história não dava sinais de desaceleração. Em 2025, novas ferramentas desenvolvidas pela Universidade de Würzburg ampliaram ainda mais as possibilidades. Elas passaram a identificar expressões idiomáticas, termos técnicos e nuances de significado que tradutores humanos haviam deixado passar por décadas. Mas o que essas tábuas diziam, afinal? Pois bem, descobriu-se que aquelas anotações astronômicas peculiares não eram meras observações aleatórias. Os registros mostram detalhamentos precisos do movimento dos planetas, solstícios e até indícios da precessão terrestre, uma oscilação sutil na rotação do planeta que os astrônomos modernos só compreenderam plenamente em tempos recentes. Então, estariam os sumérios monitorando ciclos cósmicos que abrangiam dezenas de milhares de anos? Os dados apontam que sim. Mas o assunto não se limitava às estrelas. As revelações continuavam surgindo. Na medicina, as tábuas descreviam antissépticos, tratamentos para ferimentos e até diagnósticos pelo pulso. Registravam dados de saúde familiar de maneiras que sugeriam uma compreensão de características hereditárias, algo que a genética só viria a explicar formalmente na era moderna. Então as coisas ficaram elétricas, literalmente. Algumas tábuas descreviam recipientes de cobre e ferro mergulhados em líquidos ácidos. As palavras que usavam, correntes, faísca, brilho intenso, parece familiar. A chamada bateria de Bagdá, um artefato antigo descoberto milênios depois, corresponde a essa descrição de forma quase exata. Estariam os sumérios experimentando com eletricidade há milhares de anos? Seja por acidente ou por intenção, eles estavam documentando processos que se alinham de maneira inquietante com conceitos elétricos modernos, mas a maior reviravolta não envolvia apenas ciência. Algumas das referências mais sombrias e perturbadoras nas tábuas falam de pedras que chamuscam a terra e envenenam campos, enterradas nas profundezas para conter seu perigo. Hoje conhecemos o vidro do deserto, quartzo fundido formado por calor extremo, possivelmente originado de impactos de meteoros ou de outra coisa. Será que essas pedras antigas têm alguma ligação com isso? Alguns pesquisadores acreditam que sim. Outros sussurram sobre tecnologias perdidas ou armas que desafiam qualquer explicação simples, e é aí que a parte mítica entra com força total. Os Anunnaki, você provavelmente já ouviu esse nome. Na mitologia suméria primitiva, eram juízes cósmicos, seres espirituais. Mas nas teorias alternativas modernas, popularizadas por Zecharia Sitchin, eles se tornam astronautas ancestrais. Segundo Sitchin, os Anunnaki vieram de um planeta distante chamado Nibiru, há mais de 400 mil anos. Sua missão era extrair ouro da Terra, e para isso teriam supostamente criado os humanos como força de trabalho por meio de manipulação genética. Absurdo, talvez, mas eis o detalhe. A inteligência artificial começa a identificar uma linguagem técnica estranha, escondida dentro das passagens míticas. Referências a recipientes de energia, códigos divinos, câmaras seladas com ar respirável. Termos que soam engenheirados demais para serem simplesmente ignorados. Mas vamos guardar isso por um momento. Voltamos a esse ponto em breve, e aquelas palavras que antes se acreditava significar barcos divinos ou carruagens voadoras, agora revelam detalhes como sistemas de circulação de ar, cabines vedadas e revestimentos protetores. Estaríamos lendo relatos distorcidos de uma tecnologia antiga?
Quanto mais a inteligência artificial traduz, mais essa linha vai ficando turva. Antes de mergulharmos mais fundo nisso, se você ainda não curtiu e se inscreveu no canal, vai lá e faz isso agora. Mostra o amor antes de continuar, a origem da raça humana. Mas a história de Sumer não é só sobre estrelas e carruagens voadoras, é sobre nós, e as tábuas não sussurram sobre as origens humanas, elas gritam. Textos como o Atrahasis e o Gênesis de Eridu não deixam margem para dúvidas. Eles afirmam que a humanidade foi criada não pelo acaso, não pela natureza, mas por um projeto deliberado. Então, aqui está o cenário. Da forma como essas tábuas contam, houve uma rebelião total nos céus. Os deuses menores, chamados de Ejiji, estavam fartos de realizar trabalhos braçais. E quando finalmente se rebelaram, os deuses superiores, os Anunnaki, precisaram urgentemente de substitutos. A solução deles foi criar um ser completamente novo, capaz de obedecer ordens e executar os trabalhos mais pesados. E como fizeram isso? De acordo com as tábuas, moldando um ser humano a partir de argila e daquilo que chamavam de essência divina, e deram a esse primeiro ser humano um nome: Adamu. Parece familiar? Você não está sozinho nisso. Os paralelos com textos religiosos posteriores são difíceis de ignorar, mas essa nem é a parte mais intrigante. A princípio, esses seres humanos eram aparentemente problemáticos, estéreis, com capacidades limitadas, basicamente não estavam prontos para o que se esperava deles. Então, o que fizeram? Foram feitas inúmeras modificações até que finalmente chegaram ao resultado esperado. Seres humanos capazes de se reproduzir e executar tarefas. E é aqui que a narrativa começa a soar menos como mito e muito mais como um projeto de laboratório. Com o auxílio da inteligência artificial, estamos identificando expressões enterradas nessas linhas ancestrais, como mistura de essências, rendimento de protótipos e capacidade reprodutiva. E, naturalmente, é nesse ponto que os teóricos dos astronautas antigos se inclinam com força, pois apontam para curiosidades genéticas modernas, como a fusão repentina do cromossomo 2 humano, como possíveis vestígios de uma antiga manipulação. Alguém teria interferido na nossa Constituição? Os cientistas tradicionais dizem que não, mas o debate está longe de ser encerrado. E por falar em visitantes antigos, chegamos a uma das partes mais polêmicas de toda essa história. Nibiru. Sim, a famosa teoria de Zecharia Sitchin. Ele afirmava que os Anunnaki vieram de um planeta distante, em uma órbita extremamente alongada, que leva 3.600 anos para circundar o Sol. Segundo ele, sua primeira visita ocorreu há cerca de 450 mil anos. E cada vez que Nibiru se aproximava da Terra, desencadeava ondas de ascensão e queda civilizacional. Agora, acredite nisso ou não, o fato é o seguinte: as tábuas sumérias registram catástrofes e de grande escala, inundações massivas, secas, desastres climáticos e frequentemente associam esses eventos a fenômenos celestes incomuns, céus avermelhados, rios com o curso invertido, astros que pareciam ameaçar a Terra. Então, estariam eles descrevendo Nibiru ou simplesmente desastres naturais, interpretados por uma perspectiva cósmica? E é aqui que a inteligência artificial complica ainda mais as coisas, pois está revelando que muitas dessas tábuas antigas não narram apenas histórias extravagantes, elas se leem como verdadeiros manuais de sobrevivência. Mas deixemos isso de lado por um momento, porque há outra parte dessa história que permanece igualmente intrigante até hoje: a lista dos reis sumérios. A lista de reis deles, que é basicamente um documento antiquíssimo, onde registravam quem governou e por quanto tempo, não começa exatamente com caras sentados em tronos por 40 anos e depois se aposentando. Não, o primeiro rei, Alulim, teve um reinado que supostamente durou 28.800 anos. O seguinte, Dumuzid, 36 mil. Agora avance pela lista e os reis mais recentes governaram por períodos bem mais razoáveis, centenas de anos em vez de milhares. Mas mesmo isso não é exatamente normal. Os estudiosos convencionais, claro, dizem que são apenas números simbólicos, servem para demonstrar a autoridade divina. Sabe, nosso rei é tão grandioso que basicamente reinou para sempre. Mas outros acreditam que havia algo completamente diferente acontecendo. E é aí que a toca do coelho se abre. Será que esses reis eram literalmente híbridos?
Parte humanos, parte outra coisa, especificamente os Anunnaki. Agora, vamos jogar um pouco de arqueologia na fogueira. Existe uma tumba, a tumba da rainha Puabi, datada de aproximadamente 2600 a.C., e quando foi aberta, encontraram um crânio que não correspondia bem ao esperado. Não era como as deformações cranianas vistas em algumas culturas antigas, sabe, onde comprimem a cabeça para moldá-la de certa forma. Esse crânio era naturalmente alongado. Isso não deveria acontecer. E nas proximidades, restos esqueléticos de alguém que ultrapassava 2,10 metros de altura, o que em populações sumerianas é extremamente raro. Quero dizer, mesmo hoje em dia, isso é raro. Então seriam apenas anomalias genéticas aleatórias? Ou seriam vestígios físicos de algo maior? Agora, é aqui que os textos antigos ficam ainda mais estranhos. Os sumérios eram obcecados com a pureza do sangue. Repetidamente, falam sobre a semente de Anu, e não estavam apenas escrevendo poesia. Esses caras tinham casamentos dinásticos, rituais rígidos e leis, tudo pensado para preservar uma linhagem muito específica, e isso não era exclusividade deles. Essa ideia aparece em todo o mundo antigo. Os faraós egípcios afirmavam descender dos deuses. Os governantes incas diziam vir diretamente do sol. Até os Dalai Lamas tibetanos são escolhidos como reencarnações de seres divinos. Mas foram os sumérios que talvez tenham sido os primeiros a registrar tudo isso por escrito. E é aqui que as coisas começam a complicar. A língua suméria é repleta de palavras que podem ter significados completamente diferentes dependendo do contexto, como a palavra me. Ela pode indicar um decreto divino, pode representar um conceito cultural, pode até se referir a um objeto físico concreto. Isso abriu espaço para interpretações bastante ousadas ao longo dos anos. Zecharia Sitchin, por exemplo, alegava que alguns desses textos descreviam objetos carregados de poder extraordinário. Uma das suas grandes afirmações era que a tábua VA-243 seria na verdade um mapa estelar. Só que não, essa ideia foi refutada. Ao que tudo indica, trata-se apenas de uma dedicatória simples e não de qualquer tipo de carta astronômica. Mas os sumérios não nos deixaram apenas mitos fascinantes e tábuas de argila sobre deuses e reis. Eles nos deixaram avisos, e avisos sérios. Talvez você imagine que estivessem falando de um único grande dilúvio ou de alguma catástrofe isolada, mas não é bem isso. Os sumérios falavam em ciclos, em padrões, em eras inteiras de prosperidade que surgiam e depois desmoronavam repetidamente. Tudo isso está gravado diretamente nos seus registros estelares. E aqui é onde a coisa fica realmente intrigante. Sistemas de inteligência artificial estão agora conectando esses padrões antigos a desastres climáticos do mundo real que já conhecemos bem. Tome como exemplo a seca de 4,2 mil anos atrás, que causou o colapso de civilizações inteiras, ou a queda repentina do Império Acadiano, marcada por fomes e migrações em massa. Temos evidências científicas desses acontecimentos, mas nas tábuas, eles são descritos de uma forma completamente diferente. Céus avermelhados, um sol obscurecido, astros que anunciavam devastação sobre a Terra, rios que literalmente invertiam seu curso. Por muito tempo, os estudiosos simplesmente deixavam isso de lado, tratando tudo como poesia. Sabe, como se os povos antigos estivessem apenas tentando ser dramáticos ao falar de desastres naturais. Mas agora, a inteligência artificial está identificando esses registros como possíveis descrições de eventos celestes reais, o que levanta uma questão bastante significativa. Será que os sumérios estavam observando algo lá no céu que nós, aqui embaixo, simplesmente esquecemos? E quando você acha que já encontrou a parte mais surpreendente, descobre que os sumérios tinham sua própria Liga dos Deuses. A Liga dos Deuses. E não estou falando dos Anunnaki desta vez. Isso é só a camada superficial. Quando você vai fundo, encontra um panteão que rivaliza com qualquer universo fantástico moderno. Eles tinham divindades para tempestades, cura, a lua, escribas e até para ventos específicos. E esses são apenas os que conhecemos. Então vamos começar pelo grande nome, Enlil. Esse cara não era simplesmente um deus dos ventos. Segundo o mito, foi ele quem separou o céu da terra. É assim que a história dele começa. E olha só,
Enlil era tão sagrado que nem os outros deuses ousavam encará-lo diretamente. Ele governava a partir de um imenso templo chamado Ekur, em Nippur, e controlava praticamente tudo, desde a agricultura até a realeza e as próprias leis da existência. Estamos falando de um poder executivo de escala cósmica. Agora, Enki era o trapaceiro, deus da água doce, da sabedoria e da criação, o tipo de engenheiro cósmico que você gostaria de ter ao seu lado. Em sua história, ele superou o próprio pai, moldou o mundo e, segundo a tradição, concedeu aos humanos o dom do intelecto e da magia. Era basicamente a versão antiga de um inventor genial. E tem uma reviravolta interessante. Sua irmã, Gatumd, era a deusa da cura e da fertilidade. Não é um nome muito conhecido hoje em dia, mas naquela época era invocada durante partos e rituais de bem-estar, uma força acolhedora frequentemente ofuscada pelos mitos mais chamgativos. Aí as coisas ficam ainda mais intensas. Entra em cena Inanna, conhecida mais tarde como Ishtar. Essa deusa representava o amor, os conflitos, o poder político e uma ambição sem qualquer disfarce. Seu símbolo era uma estrela de 8 pontas, e seus mitos são de tirar o fôlego. Existe uma história que fala sobre ela descendo ao mundo dos mortos para tomar o domínio do reino de sua irmã. Ela acabou morrendo, pendurada em um gancho, e só voltou à vida ao oferecer o marido em seu lugar. Alguns estudiosos acreditam que toda essa narrativa era uma forma antiga de explicar o ciclo das estações, a morte e o inverno, o renascimento e a primavera. Mas a coisa não para por aí. O Tu, também chamado de Shamash, era o deus do sol, filho de Nana e Ningal. Ele não representava apenas a luz, ele trazia justiça e lei, iluminando literalmente a verdade enquanto cruzava o céu a cada dia. E sua irmã, Nana, a deusa da lua, era tão venerada que uma das primeiras autoras conhecidas da história, Enheduanna, era sacerdotisa de seu culto. A primeira autora identificada pelo nome na história registrada era uma mulher que escrevia hinos para uma deusa lunar. Isso é simplesmente incrível. E escondida nos mitos está Ninmah. Quase ninguém fala dela, mas ela era a escriba de Enlil, uma bibliotecária dos deuses, parteira da criação da humanidade e curadora. Pense nisso. Uma deusa que era basicamente a guardiã do conhecimento cósmico. Definitivamente merece muito mais reconhecimento. Agora, a coisa fica ainda mais profunda. O Pai Celeste era visto como o ancestral supremo, às vezes representado como um touro celestial. Sua parceira Ki, a Mãe Terra, tinha um mito tão ousado que talvez fosse sussurrado em vez de proclamado em voz alta. A união dos dois com seu próprio filho, Enlil, teria dado origem a toda a vida na Terra. Alguns acreditam que isso não era apenas sobre fertilidade, mas uma metáfora cósmica para a interconexão de toda a vida. E então temos Anzu, um enorme pássaro do trovão que simplesmente tomou as tábuas do destino de Enlil. Aquelas tábuas não eram meros símbolos, eram objetos concretos de poder divino. A batalha para recuperá-las tornou-se lenda. Dependendo de onde você ouviu a história, foi Ninurta ou Marduk quem derrubou a criatura. Mas eis o ponto. Quando os babilônios apresentaram ao mundo seu grande mito da criação, o Enuma Elish, o panteão sumério já havia crescido para mais de 300 deuses. E quanto mais fundo os pesquisadores mergulham naquelas antigas tábuas de argila, mais nomes eles descobrem, dezenas de divindades quase desconhecidas hoje em dia. Muitas ainda aguardam nos arquivos de museus, parcialmente traduzidas, com suas histórias incompletas. E tem uma teoria bastante intrigante aqui. Certos estudiosos acreditam que podem ter existido deuses locais, ligados a fenômenos naturais específicos, um deus para determinada nascente, outro para os juncos de um pântano, até mesmo para ventos individuais. Ou seja, cada novo fragmento descoberto pode revelar uma divindade completamente esquecida. Agora, antes que você pense que isso é apenas uma coleção curiosa de histórias, veja onde as coisas ficam complicadas. Desvendar a mitologia suméria não é como folhear um livro completo. É mais como tentar montar um quebra-cabeça com metade das peças desaparecidas. Grande parte do que sabemos vem de tábuas de argila, muitas delas fragmentadas ou corroídas pelo tempo. Os estudiosos precisam reunir uma única história a partir de pedaços encontrados em lugares diferentes, às vezes escritos com séculos de distância entre si, e mesmo quando conseguem, a própria língua apresenta novos desafios.
A escrita cuneiforme é extraordinariamente complexa. Uma única sílaba podia ser gravada de 25 maneiras distintas. Some a isso as variações entre os dialetos sumério, acadiano e neobabilônico, sem falar na linguagem poética e nas metáforas em camadas, e cada tradução se torna um exercício arriscado de interpretação. E sabe o que é ainda mais surpreendente? Durante muito tempo, estudiosos ocidentais descartaram muitos desses deuses como irrelevantes, primitivos, meras particularidades regionais. Divindades inteiras foram ignoradas ou classificadas de forma equivocada. Até o famoso mito da descida de Inanna ao mundo subterrâneo só foi completamente reconstituído no século XX e levou décadas para que os pesquisadores recompusessem sua trajetória completa. Seriam os sumérios cientistas secretos, testemunhas de algo além deste mundo? Ou será que nossa visão moderna está distorcendo verdades antigas? Quanto mais fundo vamos, mais intrigante fica. O que você acha que eram essas joias brilhantes e varas faiscantes? Deixe sua opinião nos comentários. Eu leio cada um deles. E se você quer mais histórias que vão fazer você questionar tudo o que achava que sabia, clique em inscrever-se. Tem muito mais por vir.